Então, assim, circuito pneumático, a parte pneumática primeiro. O que a gente precisa ter certeza que tem na pneumática para funcionar? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter certeza é os nossos componentes, né? Os pistões que estão aqui, as válvulas, as ligação, que é a parte pneumática para nós. Nesse caso aqui é a parte mais simples e ter ar, né? Ter ar na linha. Se não tiver ar na linha, não vai dar certo. Então, a parte pneumática para nós, nesse caso, é mais tranquilo. Eu coloquei aqui em cada válvula. Eu coloquei SA1 e SA2, daí SB1, SB2, SC1 e SC2. Por que eu nomeei assim? Só para que ficasse mais fácil a visualização, mas dá para colocar qualquer nome, contanto que a gente não se perca. Então a parte pneumática para nós é mais simples. Eu vou ligar aqui e vou colocar para que ele rode um ciclo, para que a gente entenda. E depois que a gente rodar um ciclo, eu vou colocar ele no automático. Ele vai fazer igual eu fiz a demonstração da aula passada. E daí a gente vai ir para passo a passo. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma coisa, perguntem, sem problema nenhum. A gente vai estar gravando, mas isso daí é questão de aula, para que quem for assistir depois, ele assista e veja que é como se fosse uma aula normal, né? Que no caso é. Então aqui, ó, esse primeiro liga que eu coloquei, liga 1, seria um ciclo. Então fez o primeiro ciclo. Esse automático, ele faz exatamente o mesmo movimento, só que ele mantém, né, a questão da sequência. Bom, qual que foi um detalhe que a gente acabou percebendo quando vocês estavam fazendo? Para aqueles que fizeram e não estava certo, até eu mandei que estava errado durante a aula antes de ontem, ou para quem mandou depois, e ele não deu certo, muita gente fez, e daí o cilindro ele avançava, daí avançava o B, e na hora do avanço do cilindro C, ele perdia a lógica, ele perdia a sequência que ele estava fazendo. Às vezes o A começava a avançar junto com o B, então alguns tiveram esse problema. A gente foi lá, conversou e eles acabaram arrumando. Então, aos que conseguiram fazer, parabéns. Aos que fizeram sozinho, né? Conseguiram fazer sozinho lá, parabéns. Quem conseguiu fazer com ajuda, parabéns também, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Então, o importante é que a gente aprenda, dependendo da forma que a gente vai aprender. A gente tem que aprender. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei uma chavinha antes de cada solenoide, para que conforme a gente fosse avançando no nosso circuito, a gente pudesse visualizar a, a parte elétrica, né? Porque a gente sabe que quando ele está funcionando, quando ele está passando corrente no nosso aplicativo que a gente está utilizando aqui, o FluidSim, ele fica em vermelho a linha. Então, a gente vai fazer a primeira parte. Então, a primeira parte aqui eu fiz um comando básico, um selo com K1, apenas para que na hora que entrasse K1, que é nosso contator principal, fechasse esse contato aqui, ó, um segundo contato, e daqui para frente fosse o meu circuito que eu pudesse trabalhar com ele. Então, apertei K1 aqui, ó, vocês viram, ele fechou, o botão voltou ao normal, né, porque é um botão de não retenção, um botão de pulso. E a partir daqui, ó, tem energia. Daqui para cá tem energia. Conforme eu for apertando aqui os comandos, ele vai passando energia. Então, a primeira linha que eu fiz, na hora que eu fui deduzir o circuito, o que eu pensei? Pensei assim, eu preciso apertar um botão para que avance o meu cilindro A. O meu cilindro A está aqui. Qual que vai ser a bobina, qual que vai ser a solenoide que vai fazer o meu cilindro A avançar? Vai ser essa. Essa é a 1. Então essa é a 1, eu precisava, no mesmo momento que eu apertasse o botão aqui, o liga 1,
ele entrasse. Então, podem ver, ó, essa botoeira aqui é só para gente demonstração, né? Então, ela no meu circuito original não tem nenhuma dessas daqui. Então, eu fechei ela aqui, ó. E o que que acontece? Esse liga, no momento que eu apertar, ele vai alimentar SA1. E SA1 vai mover aqui a válvula 4x2. Então, vocês viram ali que eu apertei. Passa energia daquela saída do K1, que é o contato que já está fechado, e vai até SA1, que é a nossa bobina solenoide da primeira válvula, que é do pistão 1. Bom, eu apertei, o que que aconteceu no meu circuito? Se vocês repararam, o nosso pistão avançou e o sensor que era antes aqui, ó, o A1, estava fechado, ele está aberto agora. E o que tá, o A2, que é um contato aberto, ele fechou, que é esse daqui, ó. Esse contato A2 está fechado. Então, se vocês olharem aqui antes da gente avançar, ó, eu coloquei um sensor para cada um, ó, B1, B2, C1, C2, ó, B2, C2, A1, B1, C1. Então, todos os contatos aqui, ó, os fins de curso que a gente fala, tá aqui, ó, tá para dar condição futuramente. Então, eles estão, se ele tá posicionado, se o pistão está posicionado em cima dele, ele está fechado. Se o pistão não está nele, ele está aberto. Então, fechou o A2. O que, que tem que acontecer quando fechar A2? Então, a lógica era A mais, B mais. Então, na hora que o cilindro A avançou, o B tem que avançar. Então, sensor A2 vai fazer com que o pistão B avance. Para o pistão B avançar, eu preciso alimentar SB1. Então, automaticamente aqui, ó, coloquei A2 direto no SB1, não coloquei nada no meio, nem contactor, nem nada, ó, podem ver que não tem selo, não tem nada, apenas tem essa botoeira aqui, ó, para demonstração. Apertei, SB1 está alimentada, alimentou, pistão B avançou. B2 foi acionado, que é o nosso fim de curso do pistão B. Fechou aqui. Quando o B2 fosse acionado, que no caso o nosso pistão aberto, o próximo é o C1, o C, melhor dizendo. O pistão C avança. Então o pistão C avançando, ele precisa ser avançado quando o B2 avançar. Então eu preciso acionar o B2, tem que acionar S1. B2 aciona SC1. Então se eu fechar aqui, vai avançar. O pistão C tem que avançar. Então, acionei, ele foi lá e avançou. Então, o que que acontece? Até aqui é a nossa primeira sequência, a parte de avanço. Então, a parte de avanço, tá ok, pessoal? Podemos continuar agora para a parte de recuo? Ok, pessoal? Tranquilo? Tá tranquilo. Então, beleza. Então, nós vamos agora para a parte de recuo. Bom, a gente conseguiu fazer com que todos avançassem. O C2 foi o último sensor que acionou. Agora, o que que eu tenho que fazer? O meu C2, na nossa lógica lá, A mais, B mais, C mais, após o C mais, ele era A menos, B menos e C menos. Então, o meu C2, ele está acionando aqui e ele vai fazer com que o nosso A recue. Qual que foi um problema que a gente detectou quando vocês estavam mostrando os exercícios para nós? Que como vocês colocaram um contato de selo para essa solenoide, SA1, quando vocês colocavam um C2 acionando para recuar, ele não voltava. Por quê? Porque não tem como a gente alimentar as duas válvulas ao mesmo tempo e ele funcionar bem. Então, podem ver aqui, ó. Eu cliquei aqui, ele tem um contato aqui como se fosse selo, mas não tem o K2 aqui do lado. Então, ele não selou. Então, eu não estou utilizando selo para fazer esse acionamento. Então,
o que acontece? O nosso, tanto A, B e C, eles não estão selados. Assim faz com que quando a gente mandar ele voltar, ele vai voltar. Então aqui, ó, fechou C2. Eu vou fechar esse contato aqui que a gente deixou, essa botoeira, para demonstração, e ele vai acionar SA2 e vai voltar o pistão A. Bom, voltou A. O próximo é o B, então o B vai ser acionado por A1. Depois o C vai ser acionado pelo B1. E o final, que era o grande detalhe, que era ou parar a lógica ou manter ele ligado. Então eu vou fazer aqui, ó. O A1 acionou e o B1 acionou. Bom, voltou tudo. Terminou o meu primeiro ciclo. Esse, até aqui, era a primeira parte do exercício. Porque o exercício pedia assim, um ciclo e também automático. Um ciclo é o que a gente acabou de ver, um ciclo completo. O automático é que agora, após voltar o C1, o A voltasse a avançar e ficasse repetindo esse ciclo. Daí, o que eu pensei? Se eu colocar o C1 assim, ligasse ele aqui, ó, puxasse uma linha aqui, e colocasse ele direto no SA1, o que ia acontecer? No momento que eu ligasse o meu circuito, já ia ficar avançando, eu perderia o primeiro ciclo, o ciclo 1, né? Então, o que eu fiz? Vocês analisarem aqui, ó, eu poderia ter pego uma linha aqui, ó. O bom do Fluid Sim, que ele, cada ponto de derivação, ele coloca um número. Então, ó, se eu ligasse esse ponto de derivação, ponto 10, direto no C1 e não fizesse essa linha por cima, no momento que eu ligasse lá, que eu apertasse o liga, ele iria alimentar direto o meu SA1. Se eu fizesse como direto, né, o C1 alimentando esse SA1, eu não teria um ciclo. E o exercício pedia um ciclo e automático. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um botão aqui de retenção, um botão de estado sólido. No momento que eu clico nele, vai alimentar o meu C1. O C1 sendo alimentado, vai alimentar um contactor K2. Só que esse contactor K2, ele não tem selo, então ele vai ser alimentado pela bobina, vai ser alimentado aqui por energia, a bobina vai fechar o contato. Aqui está o contato dele, K2. Ele vai alimentar o meu SA1. Porém, na hora que o C avançar, esse contato aqui do C1, ele já não vai estar mais fechado, ele vai estar aberto. E automaticamente, na hora que ele estiver aberto, ele derruba o meu K2 e a minha válvula para de ser alimentada. Quando ela para de ser alimentada, eu dou condição para retornar. Ó, aqui acabou de tá começando a avançar o pistão. O pistão C. Então, ó, o contato acabou de abrir. Derrubou K2, automaticamente ele para de alimentar SA1. Quando ele parou de alimentar SA1, o que acontece? Estou dando condição de, na hora que o contato C2 for alimentado, o meu pistão A recue. Então, essa alternativa que eu coloquei aqui resolve o nosso problema. Qual que é o grande detalhe? Que se vocês analisarem, eu usei apenas os pistões e os fins de curso de cada um deles. E um contactor com selo, que é o meu K1, que também, se eu não quisesse utilizar, eu não preciso, eu podia colocar direto num botão aqui de retenção, ou direto depois do desliga, tá bom? Podia ser. Mas só para ficar mais organizado, eu coloquei um botão aqui com selo para o meu K1. E também utilizei um K2 para fazer essa jogada aqui de automático e não automático. Então, se eu, vamos dizer assim, nós estivéssemos numa produção, fosse numa empresa, e a gente fosse projetar esse circuito, utilizando esses 3 pistões independentes, para que máquina seria? O que a gente fez? A gente está otimizando recursos. Então, vale a diferença, professor?
um circuito com um monte de contactor funcionar e um circuito com poucos contactores funcionar? Bom, para o nosso circuito aqui, não tem problema. Mas na hora que a gente estiver na empresa, às vezes faz a diferença. A gente precisa pensar num circuito elétrico, que ele seja, vamos dizer assim, tem a sua complexidade normal, tem a sua dificuldade lá, mas também a gente precisa pensar na quantidade de recursos que a gente vai ter, se vai ser limitado ou não. Então, os próximos exercícios que a gente for fazendo, a gente vai começar a colocar uma complexidade assim. Ah, vocês podem utilizar 2 contactores, vocês podem utilizar 3 contactores, para que a gente possa cada vez mais estar tá melhorando a questão da lógica combinacional de vocês, a questão do entendimento sobre circuitos elétricos. Deu para dar uma entendida sobre esse circuito? Ah, tranquilo, professor. Eu mesmo só usei um com